Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, digníssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor relator, ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, ministro oriundo do Ministério Público de São Paulo, e em nome de quem peço vênia para saudar a todos os demais ministros desta Egrégia Corte Suprema. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro, tendo em conta o decreto 10.502 de 30 de setembro de 2020, decreto que instituiu a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Sustenta-se na inicial, em síntese, que o referido ato normativo estaria fomentando a segregação e discriminação de alunos com deficiência, violando seu artigo 3º, inciso 4º e 208 da Constituição Federal, bem como a Convenção sobre Direito de Pessoas com Deficiência. Para o Ministério Público de São Paulo, a decisão que deferiu a liminar para a suspensão do aludido decreto deve sim ser referendada pelo plenário desta Egrégia Corte, pois presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, pois o decreto em questão, na contramão da ordem constitucional vigente, contém dispositivos que incentivam a implementação de sistema educacional segregacionista, estabelecendo a possibilidade de criação e manutenção pelo poder público das antigas escolas especializadas, das antigas classes especiais. Com o argumento de que foi editado para regulamentar a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, com o intuito de ampliar o seu alcance, o decreto rompe com a estabelecida diretriz constitucional de direito à educação inclusiva em escolas comuns para pessoas com deficiência e veicula verdadeiro conteúdo inovador de uma política nacional. O ato normativo impugnado viola, assim, os artigos 3º, inciso 4º, 205, 206, inciso 1º e 208, inciso 3º da Constituição Federal, à luz das diretrizes impostas pela incorporação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência ao aparato constitucional, que em conjunto consubstanciam a imperatividade de adoção de um sistema educacional totalmente inclusivo para alunos com deficiência em todos os níveis e etapas do ensino obrigatório. O poder público está vinculado a ações de estrutura e manutenção de escolas comuns inclusivas, com todo o aparato educacional já previsto em leis e normas nacionais e internacionais. Bastava ser cumprido o que já existe, como, por exemplo, a Lei 13.146/2015, reputada constitucional por esta Egrégia Corte, ADI 5357. Bastava cumprir a Resolução 4/2009 do Conselho Nacional de Educação, o Decreto 7.611/2011, dentre outros. Dentre as normas mais modernas e vigentes sobre educação, não existe margem para a manutenção de escolas especializadas, ainda mais com base no subjetivismo da expressão condições pessoais do aluno que não se beneficiar do ensino em escola comum. Para não aparentar estar promovendo a segregação, o decreto em questão confunde os conceitos e ainda dá às famílias a falsa ideia de que podem optar por um tipo de escola ou outra. No entanto, conforme se verifica pela redação dos seus artigos, não será a família quem vai optar por uma escola comum ou uma especializada, mas sim uma equipe multiprofissional
que levará em conta critérios não especificados e pior, com base na subjetividade da aferição de condições pessoais do aluno. Caso o poder público subsidie a criação e manutenção de escolas especializadas e classes especiais, as escolas regulares existentes entenderão que estão livres de providenciar tudo o que existe para a inclusão de alunos com deficiência, sob o argumento de que este ou aquele não tem condições de frequentar escolas comuns. Afinal, ao invés de privilegiar as potencialidades e o crescimento humano, o ensino continuará a ser ministrado de forma homogeneizadora e capacitista. Após muitos anos de estudo e de movimentos sociais pela inclusão, a educação especial foi ressignificada e hoje é a modalidade responsável pela oferta de recursos e serviços de acessibilidade, incluindo o atendimento educacional especializado, de maneira complementar ou suplementar à escolarização regular e jamais de forma substitutiva a ela. E mais, os argumentos explanados pela Advocacia Geral da União reforçam que, há uma política educacional vigente em que a educação especial é trabalhada de forma inclusiva. 2, há educandos com deficiência que estão fora da escola comum. Ou seja, havendo uma política vigente em que a educação especial, como modalidade de ensino, é oferecida dentro do ensino comum de forma transversal em escolas regulares e de acordo com normas e princípios constitucionais de inclusão total no sistema educacional geral, qualquer medida que impeça ou coloque obstáculos a este processo pode ser caracterizada como retrocesso ao direito fundamental à educação aos alunos com deficiência. E ainda, se até hoje há um contingente de alunos com deficiência fora da escola, mesmo passados mais de 13 anos da Convenção da ONU e 12 anos da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008, tal estado de coisas decorre de inércia do poder público em implementar a política inclusiva de forma efetiva e não dos educandos por conta de suas limitações funcionais. A inclusão é um processo, requer investimento, requer vontade política. Não se trata de discussão teórica e representa movimento mundial de mais de 40 anos no Brasil com notáveis avanços na sociedade. Pesquisa recente elaborada pelo Instituto Alana aponta a assimilação desse processo, pois 90% da população brasileira adulta é favorável à educação inclusiva e quase 80% concorda que as crianças com deficiência vão aprender mais na escola inclusiva. O perigo na demora decorre na constatação de que a política implementada pelo ato reclamado, de natureza segregacionista, tem sido amplamente anunciada em diversos meios de comunicação. Além de contrariar todas as normas internas e internacionais que asseguram a educação inclusiva obrigatória em todos os níveis, a política que vem sendo amplamente divulgada pode causar efeitos deletérios no processo de inclusão escolar, já em curso, em estados e municípios brasileiros. Haja vista a iminência das matrículas para o ano letivo de 2021 a evidenciar o claro perigo na demora. Efeito direto causado pela publicidade da política implementada por meio do decreto em questão foi a confecção por alguns estabelecimentos de ensino de contrato de prestação de serviço educacional, e isso está anexo nos autos, com cláusulas que obrigam os pais ou responsáveis a apresentar laudo, comprovando a capacidade pedagógica de seus filhos, do aluno, possibilidade de rescisão contratual em caso de constatada incapacidade pedagógica do aluno,
majoração da mensalidade em caso de necessidade de apoio individual, exoneração de responsabilidade da entidade de ensino quando a adaptação de material e apoios individuais, exigência de apresentação semestral de laudo sobre os impedimentos funcionais do aluno, sob pena de comunicação ao Conselho Tutelar. Tem mais, exigência de comprovação mensal de que o aluno com deficiência recebe tratamento de profissional especializado. Por estas e por todas as demais razões já impostas e muito bem pontuadas na inicial, o Ministério Público de São Paulo pontua o seu posicionamento e requer a esta Egrégia Corte a confirmação da liminar que suspendeu a eficácia do Decreto 10.502 de 30 de setembro de 2020. Muito obrigado.